Bom dia, povo de Deus. Voltamos. Shalom, Macarios. A paz seja convosco, abençoado. A paz, irmão. Tudo bem? Tô com a mesma roupa? Tô. Porque eu tô no mesmo dia, mas vocês não, tá? Eu tô adiantando os trabalhos, né? A gente tem que adiantar os trabalhos pra poder fazer outras coisas, né, minha gente? Quinta-feira, dia 12, 10ª semana do tempo comum. Tá, dia 12, quinta-feira. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? São eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Salmos 26? Eu acho que não é o 26 não, minha gente, hein? Eu acho que é o 27. Eu acho porque foi o que eu tatuei no meu braço, minha gente. Mas foi o 4, versículo 4. Aqui eu já não sei mais não, mas eu acho que é o 27, tá? Enfim, vamos continuar. Aqui tá dizendo que é o 26. Mas, quem tiver dúvidas, pesquise. Vamos continuar a leitura. Somos convidados a compreender cada vez mais a nova aliança inaugurada por Cristo, compreendê-la e mergulhar nela, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo, pois o Espírito comunica a vida e nos educa na justiça maior no reino dos céus. Minha gente, é Espírito Santo, tá? Não adianta, é o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem de Pentecostes, Santa Virgem de Pentecostes, rogai por nós, intercede junto ao Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, todos os anjos e todos os santos, intercedam junto aos filhos de Deus, venham e nos ajudem nesta leitura, para que seja dita sempre a verdade bíblica da palavra de Deus. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por Cristo, seu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre que o Espírito Santo possa nos orientar e sempre que o seu coração, você que vê este vídeo, esteja aberto, né? Para entender a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida, né? Para que você seja digno, tá? Desta vida que Jesus nos promete, a vida no reino dos céus. Se arrependa, meu irmão, enquanto há tempo. Seja lá do pecado que hoje você possa estar cometendo. E se você estiver no processo de santidade, continua, perdure, né? Persista, porque as ciladas do inimigo estão por toda parte. Continuemos. Hoje você vai pegar a sua Bíblia lá em Coríntios, tá? Vamos ler primeiro o capítulo 3, do versículo 15, até chegar no capítulo 4, tá? Depois vamos ler o versículo 1, do versículo 3 até o 6. Não se preocupem quando tiver versículos quebrados assim, nós vamos ler também aqueles que faltam. Acaso houver explicações ou algum conhecimento, tá? Que seja importante para nós. Então vai lá, pegou já seu aplicativo, que agora você já sabe que você está por dentro das novidades. Vamos ler, minha gente, a leitura. Segundo Coríntios. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor. E assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. Eu vou repetir. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado.
O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor. Que bonita essa leitura, minha gente, muito linda. Tá? Vamos lá em Coríntios, capítulo 3, para explicação. Primeiramente, vou trazer o significado da pronúncia grega da palavra noema. A pronúncia noema, né? Noema. Então, gente, o no ele é mais enfatizado. O significado, tá? A passagem em foco é onde estamos, tá? No 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O substantivo grego noema vem do verbo noeo, que significa pensar ou entender. O final, ma, né, indica o produto do pensar. Isto é, o próprio pensamento, percepção e entendimento. Logo, noema denota mente, pensamento e intenção. Nas páginas do Novo Testamento, o termo só ocorre de maneira positiva em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, em que Paulo afirmou que a paz de Deus guarda o coração e a mente dos cristãos. Em 2 Coríntios, Paulo ligou 3 vezes a obra de Satanás à mente cristã. Os cristãos não ignoram as intenções de Satanás de destruí-los. Satanás cega a mente dos incrédulos, a fim de que eles não sejam salvos. E os cristãos, assim como Eva, podem ter suas mentes corrompidas por Satanás. Os outros 2 usos de Paulo de noema em 2 Coríntios se referem às mentes fechadas dos israelitas, que os impedem de crer em Cristo, e a pensamentos que impedem os cristãos de obedecer a Cristo. Isto é sinal de que, minha gente, tá? Que Satanás também entra nas igrejas e usa os irmãos uns contra os outros para que destruir o corpo de Cristo, tá? Que é o que? A igreja, tá? A igreja, os fiéis, os discípulos atualmente, tá? Então, sempre, apesar das... É como falamos já antes, né? Se você tem... Quanto maior o seu cargo, quanto maior a sua responsabilidade na igreja, maior é o seu servir. Então, você precisa sempre, né, pedir a Deus humildade, pedir ao Espírito Santo de Deus, a Virgem Santa, a humildade, a perseverança na fé e a sua mente sempre protegida pela mão de Deus, pela destra de Deus, minha gente, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos para a explicação através da Bíblia, para que não sejamos enganados, tá? Por ninguém. Sempre com pensamento em Deus, em busca da santidade, tá? É caindo e levantando para sempre. Deus não te promete coisas do mundo, não. Deus te promete além desta vida. Então, é sempre o esforço, tá? Com a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nas promessas dele. E a sua entrega total ao Espírito Santo de Deus, que este vai te conduzir. Tenha fé, nunca esqueça disso. Vamos continuar então, minha gente. Vamos continuar o nosso estudo bíblico. Pegou lá então 2 Coríntios, capítulo 3, tá? Versículo 15. Então lá no versículo 15 ao 16 diz o seguinte: a expressão um véu cobre os seus corações não se refere a um véu literal, né? E sim a um prejuízo espiritual. Uma das grandes dificuldades que historicamente os judeus têm de aceitar o convite gracioso
de Jesus como Messias é admitir que ele superou o antigo, desvanecente pacto. As palavras "o véu é retirado" se refere à obra soberana de Deus. No versículo 17, este é um importante texto trinitariano. Minha gente, pelo amor de Deus, só falta falar trindade aqui, tá? Com todo respeito aos irmãos, tá? Que não concordam onde diz trindade na Bíblia, tá? Agora, por favor, pela madrugada, trinitariano. Trindade não é a mesma coisa para você não, minha gente, tá? Ou é só para confundir, é só para complicar, né? Este é um importante texto trinitariano enfatizando a relação íntima entre o Filho e o Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, para você ler, você busca aí no seu app, tá? O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo parecem ser intercambiáveis, tá? O Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Depois, lá no versículo 18, diz o seguinte: Paulo incluiu todos os cristãos na frase "como a face descoberta", cuja glória, uma vez iniciada no novo pacto, nunca desvanece. Uma vez iniciada no novo pacto, nunca desvanece. Guarda isso na mente. A glória na terra, em regeneração, justificação e santificação, vai ficando cada vez maior no céu em glorificação. Minha gente, lembra quando falei da Virgem, Santíssima Virgem de Pentecostes? Ela continuou com as promessas de Cristo, com a sua fé, a sua perseverança, estava orando no tabernáculo junto com os discípulos, esperando que algo acontecesse, né? Oravam e oravam com fervor. E quando chegou aquela ventania, e que desceu o Espírito Santo em línguas de fogo, esta é mais uma prova que também ela, que já era graciosa, tá? Que Deus já havia escolhido na sua soberania, onde nós não podemos julgar os desígnios de Deus. Quem somos nós? Por isso eu falo para aqueles irmãos que não creem na Virgem Santa, como que não dar o valor que ela tem, assim como para o Espírito Santo? Se você dá o valor para o Espírito Santo e não dá o valor para a Virgem Santa, né? Dentro da sua... Porque claro que existe uma hierarquia, né? Primeiro é Deus, Jesus, o Espírito Santo, tá? Que trabalham juntos em unidade, mas depois vem sim a Virgem Santa como mãe da Igreja Católica. E esta tradição foi deixada para nós pelos apóstolos. Não tem como não falar dela. E também da sua evolução espiritual, o tanto que ela não cresceu, minha gente, raciocina um pouco. Ela já era graciosa. Deus já havia escolhido para ser mãe do nosso Salvador, tá? Deus já havia visto nela tudo que ele precisava para que uma pessoa na terra tivesse as condições, a pureza e santidade da Imaculada, tá? Da Virgem Santíssima Maria. Depois ela continuou com a sua fé e continuou orando, intercedendo, assim como ela fez na festa do casamento, minha gente. Foi ela quem pediu ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu milagre, seu primeiro milagre público, tá? Isso tá claro, minha gente, tá? Só não ver quem não quer, tira o véu do seu rosto, creia nisso, minha gente, isso tá tão claro. Assim como ela cresceu na sua fé e depois, como podemos ver, as aparições. Gente, minha gente, até hoje ela aparece sempre pedindo a mesma coisa, assim como Deus e Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai te levar para o mesmo caminho, para o perdão, para o pedido de perdão dos nossos pecados, para a nossa conversão e através da nossa conversão, a nossa santificação, regeneração, tá? Está escrito, minha gente, aqui, acabei de ler. Onde é que está escrito aqui? Que agora para eu achar de novo vai ser difícil, tá? Mas aqui, ó, na terra a glória. Quem não vê a glória, mas quem vê a glória, vai ter em regeneração, justificação e santificação, vai ficando cada vez maior
em glorificação no céu. Como que não está claro isso? Você que é cristão, você que é católico, sabe disso. Você que é católico sabe que ela cresceu muito mais ainda, tá? Ainda aqui, tá? Porque através dela, com certeza, né? Deus tinha mais poder, Jesus Cristo nosso Senhor. Por quê? Porque ela já tinha sido escolhida em graça única, tá? Vocês pensem no valor, quanto ela era valorosa e importante, porque Deus a escolheu, quem somos nós para fazer o julgamento? Nós não temos, nós não devemos, em hipótese alguma, tá? Criar justificativas para as escolhas de Deus. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser, e nós aqui somos um verme, nós somos, eis-me aqui, Senhor, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus e trabalhar para Ele. Somos aqui um nada, minha gente. Nós não somos merecedores de nada. Nós estamos aqui para reparar, tá? O tanto que Jesus já sofreu, o seu coração já foi partido. E se você o ama, você vai fazer isso. Você vai levar o seu evangelho, você vai segui-lo, você vai defender, tá? Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é isso que Ele espera de você. Macários, abençoado. Vamos continuar. Lá no capítulo 4, nós vamos entrar no 4. Deixa eu olhar bem aqui. Vai do 1, tá? No 1, depois do 3 ao 6. Mas claro que eu vou ler o que tiver para ler, tá? O que for interessante. E é isso daí que é, tá? Porque a gente gosta, né? Nós gostamos. O que nós vai fazer? Nós gosta, né? Importante que a gente está aprendendo, devagarinho a gente vai, todos os dias um pedacinho, só que não há benção melhor, minha gente. Sempre digo, você que ainda não grava o evangelho, comece a gravar, comece a falar, se você ainda não fala no mercado, na fazenda, na casinha de sapê, comece a falar, tá? Comece a sempre, primeira oportunidade você já fala. Eu já tô, meus amigos, quem me vê já... Ai, não aguento mais essa mulher falando só de Jesus Cristo. Não aguento mais essa mulher que já, ó, chegou ela, tá? Não tô nem aí, minha gente. Há coisa melhor? Não há coisa melhor que falar de Jesus. Não há coisa melhor que louvar Jesus. Não há melhor coisa que glorificar a Jesus. Não há coisa melhor, porque é nisso que eu fico preenchida, tá? O Espírito Santo me preenche. E cada vez eu esvazio mais o meu ego, tá, minha gente? Que é lógico que nós não somos merecedores de nada. Muitos nos julgam por a nossa convicção, assim como julgavam Cristo. Mas continue na sua convicção, já falamos ontem. Se você crê nas promessas que Jesus te fez, seja lá quando foi, seja lá na sua infância ou atualmente, o Espírito Santo falou com você e ninguém acredita em você, não se importe, tá? Crê em Cristo, olhe para Cristo e pense em Cristo. Pegue sua cruz e siga Cristo. O importante é isso, tá? Porque um tete a tete final é você e Cristo. Não vai ter aquele irmão lá, tá? Ou aquele que te parou no meio do caminho, que fez você desistir por causa das críticas. Jesus já falou no texto de ontem, né? O que ele falou? Que você vai ter pessoas que não vão te aceitar em paz, não. Então, você não deve levar para o coração. Já falamos que você tem que sorrir, que tem que rir, que você já está dentro da bênção de Deus, da proteção de Deus. Para que mais que você quer? Né? Isso já é uma glória. Você imaginar o reino de Deus. Imagina Jesus Cristo, minha gente, na glória dele. Só por isso já vale a pena. Vamos lá para o capítulo 4. Então, já vimos que cada vez maior, vai ficando maior, né? Essa glória, nossa, não na terra, mas no céu, né? Então, lembre-se disso. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, tá? Creia em Jesus Cristo, tá na palavra, tá na Bíblia, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Tá na Bíblia, tá? Quanto mais aqui você peleja, mais você cresce no plano espiritual. Quanto mais você persiste aqui, quanto mais você crê nas promessas, mais você cresce no plano espiritual, tá? Mais você é abençoado, mais você é agraciado com os dons do Espírito Santo para você seguir a sua jornada, tá? Vamos lá para o capítulo 4. No capítulo 4, do 1 ao 6, aquela pequena introdução que geralmente tem em algumas partes da Bíblia, tá?
Por extensão, os pronomes da primeira pessoa do plural nesta seção podem ser aplicados a todos os verdadeiros ministros do Evangelho, não apenas ao clero profissional, mas todos os cristãos indistintamente. Falamos aqui agorinha, né? Você vai o quê? Ministrar a palavra de Deus aonde? Em todo lugar. Então, lá no capítulo 4, no versículo 1, agora versículo por versículo, o verdadeiro ministério, tá? Que é esse daqui que temos nós hoje em dia atual, tá? Atual Igreja de Deus, Corpo de Cristo. O verdadeiro ministério procede somente da misericórdia imerecida de Deus. Não é de você, seu Macários, seu abençoado. Não é de você, tá? É de Deus, é do Espírito Santo de Deus, de Jesus, da Trindade, que trabalham juntos para o bem de quem? Da igreja, do corpo de Cristo, de um todo, não só de você. Não esqueça jamais disso, tá? De você não é nada, não vem nada, tá? De você vem só o quê? Só do humano já é caído, minha gente. O humano é caído por si só. Se ele não se entregar para Deus, esse véu que os judeus tinham e que muitos tinham, também vai estar em você. Nunca vai aceitar Cristo e também nunca vai crescer espiritualmente. Logo, estará onde? Já sabe, né? Não precisa nem falar. Então, o verdadeiro ministério, lembrem-se disso, só procede da misericórdia que Deus ainda tem por nós, porque Ele nos ama, né? Esse amor dele é muito grande, minha gente. E por isso, Paulo acrescentou a ele a força para perseverar mesmo em meio à oposição, que falamos ontem. Se não fosse o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo que mandou, enviou, Paulo não teria feito essas jornadas. Ele caminhou muito, minha gente. Vocês não têm noção. Ele andou muito. Além do mais, ele tinha um espinho na carne. Era sofrimento, era choro. Ele mesmo disse que por causa de muito choro, muito sofrimento, mesmo assim, tudo valeria a pena por causa de Jesus Cristo, tá? Então, vamos continuar no versículo 2. É possível que os falsos apóstolos tenham ajudado os coríntios a se desencaminhar, fingindo possuir informações confidenciais. Isso daqui também pode acontecer muito nas igrejas atuais, tá? Falsos profetas, como já falamos, mas eles têm características, como também já falamos. Características de quem, tá? Do inimigo, tá? Dele mesmo. As características de quê? De ego, de vaidade, né? De inveja. Essas características você já sabe. De enganar, né? Enganar, o espírito enganador, o espírito do mal, ele aponta, né? Para quê? Para os seus pecados, né? Então ele vai sempre apontar os erros, ele vai usar isso contra você. Então procure sempre fugir desses apóstolos falsos, tá? Observando o que, gente? Principalmente oração para o Espírito Santo te ajudar. Né? Se não for o Espírito Santo, você, para começar, não vai ter esse discernimento, né? Mas, em segundo lugar, pedir para que você não seja enganado por falsos apóstolos. Para isso, você precisa viver uma vida mais santificada. Já falamos muito também sobre isso. Então, é possível que os falsos apóstolos tenham ajudado os coríntios a se desencaminhar fingindo. Os verdadeiros mestres são reconhecidos pela verdadeira motivação e pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Não existem níveis secretos de verdade reservados apenas para os que foram iniciados em seus segredos. Lá no versículo 3, sobre evangelho está escondido, ver nota 3, ver nota no capítulo 3, versículo 15. Nota 3, versículo 15, é a expressão um véu cobre os seus corações. Não se refere a um véu literal. Então, esse nós já vimos. A referência de Paulo aqui é a qualquer indivíduo, gentil ou judeu, ou você, nos tempos atuais, que não atende à proclamação do Evangelho, que não escuta a palavra de Deus, que não busca, que não ora, não lê, não se esforça para nada, espera que Deus trabalhe para você, deixa na mão de Deus. Isso, entra nesse assunto, isso, vai nessa conversa, tá?
Isso daí não vai te levar a lugar nenhum, você tem que buscar, minha gente. Porque Deus vai te ver pelo seu coração. A busca do seu clamor, você acha que isso não interfere, tá? Na misericórdia de Deus? Claro que sim. Deus vê cada coração de seus filhos, ele não escolheu Davi conforme o coração de Deus, né? Escolheu o coração de Davi. Então, por que você não vai pensar que ele pode escolher você, né? Agora você tem que ver o seu coração, né? Satanás tem o papel de manter as pessoas longe de Cristo e do Evangelho, mesmo que elas sejam responsáveis por suas próprias almas e não possam culpar o diabo. Lembrem-se que, isso aqui é no versículo 4, o Satanás, ele não pode te fazer pecar, tá? Ele não tem esse poder de te fazer pecar. Agora, ele pode te levar até a beira, tá? É só empurrar que você cai, tá? E aí, nesse empurrar, vem outro, tá? Que eles têm Satanás, meus irmãos, tá? Tem hierarquia, são bem organizados, bem inteligentes, tá? Você não dê conversa, você não dê assunto, você fuja. Então, a ideia é sempre manter você longe do Evangelho, sempre. Longe de pessoas do bem, longe de tudo que é de Deus. Porque ele não quer a sua salvação, ele quer que você vá lá para onde ele está, lá para ele te infernizar a vida, tá? Então, além disso, o maligno não pode impedir que a luz do Evangelho brilhe. Sem a capacitação de Deus, um pecador enxerga o Evangelho tanto quanto um cego consegue ver o sol. Não vê nada, né, minha gente? Nada. Então, sem Deus te capacitar no momento que é para Ele te capacitar, você nunca vai ver. Você vai viver uma vida realmente pela misericórdia de Deus. Se você for de bom caráter, né, você vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. Agora, se você leva uma vida do mundo, qualquer um mete na sua cabeça que desejar e você é fantoche. Você é fantoche. Já falamos muito também sobre isso. O fundamento e o objetivo do Evangelho são que o esplendor glorioso de Cristo sejam manifestos. Então, nunca, jamais aquele que leva o Evangelho, né, deve pensar na sua importância, né? Pelo contrário, ele deve sempre pensar na sua desimportância, né? Na sua, que é só pela graça, só pela bondade, pelo sacrifício. Senão você não estaria aqui. Então só glorifique que através de você seja um instrumento da paz, seja um instrumento, seja um servidor, né? Como Maria foi, eis aqui a sua serva, né? Então seja assim também, ela foi o exemplo. Continuemos. Os pecadores são convertidos a fim de que possam admirar e amar Jesus Cristo. No versículo 5, as palavras Senhor e servos demonstram uma relação recíproca, mas neste versículo, Paulo está focado em seu serviço a Cristo, ao servir outros cristãos. Então, lembre-se disso, nós que somos hoje a Igreja de Cristo, você está para servir o seu irmão em Cristo, assim como Paulo está dizendo aqui que servia outros cristãos em nome de Jesus Cristo, assim como o próprio Mestre fez aos seus apóstolos, tá, minha gente? Depois, no versículo 6 e último, a criação original da luz a partir das trevas, em Gênesis, você vai ver isto, proveu o paradigma para a recriação de Deus de luz espiritual no pecador. A iniciativa que a luz brilhasse é do Senhor. Sobre conhecimento da glória de Deus, comparar com nota. No versículo 4 já lemos, quem brilha a luz, esta luz que brilha é dada por Deus, por sua misericórdia, para glorificar, tá? Sobre este conhecimento dado por Deus, resulta na resposta humana ao Evangelho, tá? Ao conhecimento da verdade. E este caminho, esta verdade, esta vida só vem através de Jesus, por isso você vai amá-lo. E através disso, você vai se converter, você vai regenerar, você vai dar frutos, você vai frutificar, tá?
tá? Continuemos, vamos ver aqui. Então, depois dessa luz que resulta na resposta humana ao Evangelho, quando ele aceita Jesus Cristo, ele o ama, entende o amor de Jesus pela humanidade, este, por sua vez, resulta na admiração da glória de Cristo, porque vai entender o porquê que ele foi glorificado, tá? Subiu aos céus, já glorificado por Deus. Por quê, minha gente, tá? Já falamos, Deus prometeu através da linhagem, tá? A escatologia, tá? No seu reinado, ele é rei, então ele vive hoje na glória do Pai, e esta glória a gente consegue imaginar lá em Apocalipse, né? Através de João, das visões. Então, minha gente, aqui o que sobrou para falar, vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Junto com a declaração do versículo, que ele é a imagem de Deus, Jesus Cristo, né? As palavras na face de Jesus Cristo são um forte testemunho de que Paulo cria na divindade de Cristo, em cuja face a glória de Deus é manifesta por completo. Vou repetir, na face de Jesus, porque ele é a imagem de Deus, semelhança de Deus, são um forte testemunho de que Paulo cria na divindade de Cristo, em cuja face a glória de Deus é manifesta por completo. Se Paulo falou isso, vamos acreditar, porque ele viu, né? Tesouro é a glória imarcessível que acompanha o novo pacto. O poder de fazer isso acontecer é exclusivo de Deus. Vasos de barro é uma metáfora para o corpo humano frágil e mortal, não é imortal não. Às vezes, quanto mais humilde o recipiente, mais glorioso parece ser o conteúdo. É aquilo que falamos, maior a sua responsabilidade, maior o seu cargo, maior a sua responsabilidade social, maior a sua humildade em reconhecer o quanto você é um nada, é um quanto nós somos pequenos e dependentes e dependemos completamente da misericórdia e da bondade de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Tesouro é a glória imarcessível que acompanha o novo pacto. Que coisa mais linda, minha gente. As expressões ministração do Espírito e ministração da justiça se referem ao novo pacto, que resulta em justiça por meio do Espírito que habita em nós. Vamos agora para gravar na mente, principalmente aqui, para você não esquecer, tá? Que toda essa parte que lemos aqui se trata do véu que impede muitos da compreensão, né, da lei de Moisés naquela época, que Deus mesmo colocou este véu. E depois veio a revelação do Novo Testamento, que é a vida de Jesus. Este véu é removido com a conversão ao Senhor e a presença do Espírito Santo que libera para a verdadeira liberdade. Paulo enfatiza que a capacidade de ministrar a nova aliança vem de Deus, não de nós mesmos, e que a letra da lei mata, enquanto o Espírito vivifica. Então, ele apontou que até hoje, quando se lê a lei de Moisés, um véu cobre a mente dos judeus, impedindo-os de ver a glória de Cristo. Quando se convertem ao Senhor, o véu é removido e eles são libertos para compreender a verdade. Depois vemos que Paulo declara que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. A presença do Espírito de Deus libera a mente e o coração para compreender a verdade da revelação divina. Paulo enfatiza que, contemplando a glória do Senhor com o rosto descoberto, eles são transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. De o que é de glória em glória? Né? É calcando escadas, é subindo devagar, né? É o Espírito que te traz esta libertação, é o Espírito que te traz este conhecimento automaticamente, o seu entendimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Depois lá, Paulo vai enfatizar lá no 18, versículo 18, do capítulo 3, 2 Coríntios, Paulo enfatiza que contemplando a glória do Senhor, com o rosto descoberto, eles são transformados. Foi isso que eu li agora. Depois, no capítulo 4, tá? Do 1 ao 3, Paulo alerta os coríntios a não se preocuparem com a aparência, mas sim com a verdade. E ele enfatiza que a fé é um ministério de graça,
onde Deus, por meio do Espírito Santo, desperta a fé e revela o Evangelho, que é a razão de ser Cristo. Isso serve para nós. Não se preocupa com a tua aparência, meu irmão, tá? Se você é feio, se você é bonito, se você anda arrumado, se você anda mal arrumado, o que importa é seu interior, tá? Se no seu interior habita o Espírito Santo de Deus, se você revela a verdade, a glória de Jesus Cristo, você reconhece a glória de Jesus Cristo, se você transmite a verdade para a todos aqueles que passam na sua vida, se você pelo menos tenta, né? Se você ver que ali não dá, cai fora. Se você é aceito, se você não é aceito, se você é aceito, continua. Se você não é aceito, prossegue sem levar nada para o coração, para você não endurecer o seu coração. Depois, lá no final, Paulo destaca, lá do 4 ao 6 versículos do capítulo 4, de Coríntios, o 2 Coríntios. Paulo destaca que o diabo cegou os incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Já aqui, já é no Novo Testamento, não é lá no início, onde Deus cegou, tá? Aqui já é, como lemos aqui na Bíblia, aqui já é Paulo que está dizendo. Então, se o diabo cegou os incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, Deus brilhou em seus corações para dar a luz do conhecimento da glória em Cristo, de Deus em Cristo. Então, você fique ligado, tá? Em relação a isso, porque ele está para cima e para baixo, esperando uma oportunidade. E essa oportunidade, como nós somos humanos caídos, sempre vai existir. Então, vigilância e oração. Tá, meus irmãos? Vamos para o Evangelho do dia. Evangelho, pega sua Bíblia lá no capítulo 5 de Mateus. 5 do 20 ao 26. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Forte, hein? Fortíssimo. Você que fala mal do seu irmão, você que faz panela na igreja pela madrugada, meu irmão, deixa disso. Você acabou de ler aqui. Você que junta com outro, que ofende, né? Você que não escuta o seu querido irmão. Bom, tudo é aprendizado, né? Por isso que eu também trago a palavra, e a palavra também serve para mim, com certeza, né? Mas tá aí uma coisa que falar do irmão, né? Com ferro feres, com ferro será ferido. Praticamente é isso, né, minha gente? É aquela velha máxima também. Não perdoa, não será perdoado.
Neste caso é isso. Vamos lá para a explicação bíblica. Ficou claro aqui para nós, né, minha gente? Esse preceito já deu para ver o que é que ele está falando, né? Mateus 5. Já deu para ver em relação ao amor, né? Não é amar como a você mesmo, né? Mas é amar como Jesus amou. Ah, meu irmão, eu já falei para vocês, né? Não é um mar, não, de diferença. É um oceano de diferença, tá? Você amar como a ti mesmo e amar como Jesus amou. Ai, gente, amar como Jesus amou é a vida inteira e para sempre. Agora nós vamos ver pelos evangelhos sinóticos, tá? Porque nós lemos muito essa leitura aqui em João, né? Ela apareceu umas 4 vezes, eu acho. Eu não gravo não, tá, minha gente? Sou ruim para gravar. Por isso que eu falo para vocês, eu não tenho eu não tenho a pretensão de estar comentando sobre a Bíblia e falar lá no versículo em tal e tal. Isso daí não, minha gente. Eu quero ter o conhecimento, porque o Espírito Santo te traz, tá? Quando você precisa, ele quem te traz, tá? A palavra de Deus na sua mente, não é você. Você não precisa decorar isso, não, tá? Você tem que decorar no seu coração só, tá? E ter a confiança no Espírito Santo, que ele vai te trazer sempre a salvação na hora que você precisa, tá? Na hora que você estiver sob um iminente ataque espiritual, uma cilada, tá? Para você seguir um caminho ou outro. Por isso que você sempre precisa estar orando. Então vamos lá, vamos entender o que Mateus, na visão de Mateus, né? Ele colocou, porque já vimos sobre João. Então vamos ver agora sobre Mateus, tá? Lá no capítulo 5, no versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Chegamos. Do 17 ao 20, não tem só do 20, tem do 17 ao 20. Ao insistir que veio para cumprir tanto a lei quanto os profetas, que juntos equivalem a todo o Antigo Testamento, Jesus se defendeu de acusações de estar desprezando a lei. A palavra cumprir pode referir-se ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Isto é sugerido pelas palavras tudo seja cumprido. Contudo, ela pode também referir-se à obediência aos mandamentos de Deus. Esse significado adicional é pretendido pela referência a praticar esses mandamentos. Consequentemente, as palavras de Jesus implicam que ele haveria de cumprir todas as promessas do Antigo Testamento e obedecer a todos os seus mandamentos. E assim foi, né, minha gente? A iota é a menor letra do alfabeto hebraico, iod, Y-O-D, né? Que se assemelha a um apóstrofo português, o traço. É um leve movimento de pena que diferencia letras semelhantes. A declaração de Jesus revela que ele considerava o Antigo Testamento como preciso e confiável até mesmo nos mínimos detalhes. De acordo com esta convicção, Jesus ensinou que a fidelidade ao testemunho do Antigo Testamento determina a estatura de um discípulo em seu reino. A verdadeira fidelidade é possibilitada através da obra miraculosa de Deus no coração de um discípulo. No versículo do 21 ao 22, Mateus começa uma sessão do Sermão do Monte, geralmente conhecida como as 6 antíteses, tá? O título pode parecer sugerir que Jesus se opôs ao Antigo Testamento de alguma maneira, mas na verdade ele sempre sustentou a autoridade do Antigo Pacto. Em vez de contradizer ou subverter os ensinos do Antigo Testamento, Jesus se opôs às interpretações equivocadas dos escribas e fariseus. Estes homens se preocupavam apenas com questões superficiais,
Mas Jesus foi mais profundo do que eles. Jesus argumentou que a lei proíbe não apenas o homicídio em si, mas também atitudes homicidas. Semelhantemente, temperamentos violentos são condenados da mesma forma que ações violentas. Então, se você é temperamental, explosivo, né? É a mesma coisa que ter uma ação violenta. Tá claro isso daqui, né, minha gente? Lá do 23 ao 24, no capítulo 5 de Mateus, os discípulos devem procurar, na primeira oportunidade, a reconciliação com um irmão ou irmã que tem algo contra eles. Mesmo que para fazer isso, tenha que interromper negócios importantes. Falando ao contexto de seus dias, Jesus disse que os discípulos deveriam buscar reconciliação, mesmo que isso significasse parar na metade da oferta de sacrifícios no templo de Jerusalém. Então, era muito importante o sacrifício em Jerusalém, nos templos de Jerusalém. E ele disse que se tivesse que parar, que parasse, mas que procurasse de novo a reconciliação. Essa interrupção era expressiva, uma vez que os ouvintes originais de Jesus, situados bem longe de Jerusalém, teriam de abandonar sua oferta no altar, viajar alguns dias para chegar a Galiléia e buscar reconciliação, então retornar à Judéia para completar o sacrifício. Tal é a prioridade da reconciliação. Minha gente, mas se você buscar esta reconciliação e não houver essa reconciliação, você tentou, tá? Porque tentar, nós tentamos, né? E tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que guardam essa mágoa no coração, parentes, familiares, né? E aí vão fazer o quê, né? Só orar, né? Orar porque o Espírito Santo toque para que Deus possa tirar este véu, né? E conhecer Jesus Cristo e os seus ensinamentos e suas promessas, né? Para que seja possível um dia essa reconciliação e que não seja tarde demais para isso. Lá do 25 ao 26, uma pessoa pode tipicamente pagar uma penalidade menor por sua ofensa ao buscar uma solução amigável, em vez de esperar que a questão seja resolvida em um tribunal. Isto ilustra que a reconciliação é urgente. A reconciliação é urgente, porque quanto mais for adiada, mais severas serão as consequências. Quadrante era uma moeda romana de baixo valor, valia 1/4 de um asse, tá? Depois aqui paramos, né? Jesus disse, no 27 e 28, que fitar um membro do sexo oposto com a intenção de despertar desejos sexuais ilícitos é adultério do coração. A verdadeira justiça, portanto, procura evitar não somente atos adúlteros, mas também pensamentos adúlteros. Para você ver, né? E tem tanto mais aqui que eu gostaria de ler, mas vamos gravar agora na mente. Então, minha gente, a justiça maior. Jesus afirma que a justiça dos seus discípulos deve ser maior que a dos escribas e fariseus, os doutores da lei, né? Aqueles que eram só por fora bonitos, né? E aparentavam santidade. Isso significa que a justiça não é apenas o cumprimento externo da lei, mas uma justiça interior que nasce de um coração transformado pelo amor de Deus. Isso, você vai fazer aquilo que já falamos aqui, aquela violência contra os seus desejos carnais, tá? Se você tem esses desejos, você vai fazer o quê? Você vai matar eles, tá? Para que ali morra você, suas vontades, e você seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Para que Jesus viva, para que o coração de Jesus viva em você, que a luz de Jesus brilhe através de você, tá, minha gente? Raiva e insultos. Jesus destaca que a raiva contra o irmão, os insultos e os chamados de tolos são pecados graves, pois refletem a falta de amor e a ausência de perdão, né? A falta de amor a Deus, né? Com certeza. Reconciliação com o irmão. Antes de oferecer uma oferta a Deus, Jesus aconselha reconciliar-se com aquele que você está brigado, que você discutiu, né? Para que você possa se acertar de novo, pois a oferta nesse contexto representa o serviço.
E a entrega de si mesmo, a oferta para Jesus Cristo, vale muito mais esta oferta aqui, que vem de dentro de você, das suas intenções, né? Da sua intenção. Para ele vale muito mais o seu coração, a intenção do seu coração, do que uma oferta externa, né? Então, que fique bem claro isso, meu irmão, tá? Na igreja, quando você vai ofertar, esta oferta, ela também está no seu coração, esta oferta de perdão, de carinho, de afeto, de fraternidade com seu irmão, ou ela só, que nem a dos fariseus, né? Dos doutores da lei, dos escribas e fariseus, só por fora, só para o povo ver, né? Só aquela fé falsa, fingida, aquela fé superficial. Depois, reconciliação com o irmão. Falamos já, né? Antes de oferecer esta oferta, lembre-se de se reconciliar. As consequências da falta de perdão. Jesus usa a parábola do tribunal para ilustrar as consequências da falta do perdão. A recusa em perdoar pode levar a um processo judicial e a prisão, representando as consequências espirituais do pecado e da falta de reconciliação. Então, neste caso aqui, se você não perdoar, você não será perdoado, tá? Aqui tá claríssimo, né? Aqui vale a lei de talião, minha gente, né? Neste caso vale, não confundam as coisas. Mas vale, se você não perdoa, você não será perdoado, porque você será julgado da mesma forma, né? Mas aqui, perdoar é um ato de humildade, né? É um ato de quê? De confiança em Deus, porque Ele ensinou a amar como Ele amou. Então, Jesus vai muito além, né? E Jesus tem... Porque se você tem Deus como o seu pai, você vai entender que Deus quer o seu melhor, Ele tem o melhor plano para você. Então confie nele, né? Perdoe, não guarde mágoa nem rancor de ninguém. Seja feliz e alegre com Deus. Seja uma luz que brilha, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Leve alegria, harmonia, né? Paz, amor, né? Não cara feia, né? Não inveja, né? Nem forçação de barra, mas de verdade, de coração aberto, com gratuidade, né? Assim como Jesus ensinou. Transcendência do amor. Aquele que ama não se importa com o que merece ser amado, mas ama o próximo. Por isso que eu falei já antes para vocês, eu não, né, minha gente? Eu já falei que aqui eu só transmito o que está aqui escrito na Bíblia. Não espere nada de ninguém, gente. Você nunca terá nada de ninguém. Você nunca terá o que você espera de alguém. Você só terá de Jesus Cristo, porque só Ele te preenche. Quando você entende, né, o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele é bondoso, né, e que Ele é Filho de Deus, e que Ele foi o Salvador que Jesus enviou, e que hoje Ele é Rei, né, vive e reina nas alturas, tá? E que Ele enviou o Espírito Santo para nós não ficarmos sozinhos, mas termos esse discernimento por onde ir, o que fazer, né? Mas tudo sempre com o foco nele, né? Nele que fez, que precisou apontar, que todo momento ele foi obediente ao Pai, né? Porque ele confiou no Pai. Então ele só glorificou o nome de Deus e é isso que você precisa fazer, glorificar Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. Tá? Este é o maior objetivo do cristão. Lembrar que Jesus, reconhecer Jesus como seu Senhor, entender o sacrifício dele, né? E glorificar o nome dele, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque se você é filho de Deus, como é que você vai buscar outros deuses? Tá? Se o meu filho faz uma coisa dessa, minha gente, eu deixo ele fora de casa. Ele vai procurar quem ele está buscando fora de casa. A gente fala isso, né? Mas a gente vai tentar de um tudo, né, minha gente? Pelo nosso filho, assim como Deus faz. Agora, que é triste para um pai e para uma mãe, né? Saber do melhor plano para seu filho não quer buscar outras coisas do mundo, né? Mas existe, tá? E a única solução que fica é a oração e a confiança em Deus. Então, para a gente não esquecer, aquele que ama não se importa com o que merece ser amado. Ele não se importa se ele é valorizado, se ele não é valorizado. Imagina se Paulo pensasse nisso. Já falei para vocês, quando você se sentir triste, tá? Porque você não é reconhecido, tá?
Isso acontece, tá, gente? Porque tem pessoas que o coração das pessoas de Deus, do bom Deus, tem um coração muito grande, então, por vezes elas sofrem, tá? Por não ter esse reconhecimento de serviço, né? Dos seus próprios irmãos, mas aí o problema não é dela, o problema é dos irmãos que não reconhecem, porque não tem essa unidade, que quando tem essa unidade, as qualidades sempre são elevadas, né? Você vai reconhecer isso, você vai reconhecer porque Cristo era assim. Cristo valorizava cada apóstolo seu, cada discípulo. Então, você, como filho de Jesus Cristo, você vai valorizar sim seu irmão. E tudo o que ele é e o que ele faz de bom, e a luz que brilha através dele. Porque você vai estar glorificando a Jesus Cristo através do seu irmão. Né? Na unidade em que? Na igreja, no corpo de Cristo. Né? Através de quem? Do Espírito Santo. Né? Então, aí está uma questão. Antes de mais nada, lembre-se que Jesus não esperava nada, né? Mas ele liberou o perdão para aqueles que o ofenderam, né? Porque se ele não tivesse liberado o perdão, nós hoje não teríamos salvação. Então, o amor ao próximo deve ser o mesmo que Jesus tem por nós, né? É muito além deste mundo, muito além desta vida, dessas pequenas coisas, dessas coisas tão fúteis, né, que às vezes existe dentro das próprias igrejas ou dentro da sua própria casa, né, por brigas de origem muito, realmente muito fútil, né. O amor ao próximo deve transcender os limites humanos, porque quando você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Rei que hoje vive e reina através de séculos e séculos, você vai entender que perdoar é a expressão máxima de amor, porque Deus perdoou a humanidade, né? Então, o que é para você perdoar um irmão se você é fidedigno a Cristo, né? Se você o ama, você vai perdoar. Seja lá quem for, quantas vezes for preciso. Amém? Hoje a palavra é essa, shalom, alequem, macarios. Quase que eu esqueço, gente. Mas a paz seja convosco. Meu irmão, abençoado por Deus, a paz seja convosco. Que Deus esteja convosco. Deus seja a paz em você. Seja você a luz de Jesus, tá? Que a luz de Jesus brilhe através de você. Que esta leitura tenha sido de alguma valia para você. A palavra de Deus. E mais uma vez, gratidão a todo aquele que acompanha esses vídeos, a todo aquele que quer mais saber da palavra de Deus, a todo aquele que quer buscar. Gratidão porque Deus, né, Jesus Cristo, é que toca o coração, é o Espírito Santo de Deus que toca o coração, tá? Eu aqui sou mais uma que ama nosso Senhor Jesus Cristo e me entrego por inteiro ao seu chamado. Pode usar, Senhor, eis aqui uma serva do Senhor, assim como tem tantos irmãos que servem a Deus, e eu os glorifico em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, minha gente, com a graça de Deus. Aleluia e glória a Deus por tudo.